E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária de Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Capivari, Karen Bertoldo Angelim. Karen, obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vinda a Raízes. Bom dia, gente. Obrigado vocês por essa oportunidade. Bom dia, Karen. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Trazer pra gente aí formas de poder abordar uma variedade de temas ambientais, né? Muitos. Desde resíduo, plantio, fauna, todos esses temas que envolvem o meio ambiente, né? Só lembrando, Gia, que o último dia 5, né, foi comemorado o Dia do Meio Ambiente aí, né? Isso, até isso que justificou a nossa pauta. Como anda o trabalho da secretaria? A gente vai falar em partes, né, porque você falou de resíduo, né, tem a questão ambiental também. Como, qual o último trabalho que vocês estão realizando, estão batendo bastante em cima aqui na cidade? Olha, a gente atua em todas as frentes. Principalmente na questão da coleta seletiva, de implementar a coleta seletiva, que nós não tínhamos, né? No dia 5, o Vitão anunciou que a gente já assinou o contrato com uma empresa para fazer a coleta seletiva. A gente vai assinar o contrato com eles, definir os dias que vão passar nos bairros para poder começar a educação ambiental em relação a isso, para ver se a gente recicla muito. A intenção, o sonho, é reciclar 100% dos resíduos recicláveis de Capivari, né? Então a gente tem que começar com bastante educação ambiental nessa frente. Outra frente também que envolve educação ambiental é plantio de árvores. Nós temos os plantios obrigatórios, né? Que são aqueles oriundos de licenciamento ambiental, por exemplo. Desassoreamento do Rio Capivari. Teve que desmatar uma parte para a máquina poder entrar. A gente tem que plantar lá. Plantar, cuidar dessas mudas, fora os plantios para aumentar mesmo a quantidade de área verde do município. Então, por exemplo, a gente tem bairro que não tem mais nenhuma árvore em calçada, que as pessoas pediram para cortar todas e não sobrou nenhuma árvore. E o aumento, as pessoas pedem muito para cortar árvore de calçada, assim, em frente de casa. E a maioria das justificativas é porque faz sujeira. Sim. E a pessoa tem que limpar. Qual o problema disso? Quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo, que fica muito calor, ondas de calor, por exemplo, como tivemos ano passado, quando a gente tem pouca árvore dentro das cidades, como é tudo impermeabilizado, asfalto, tudo você cimento, aumenta esse calor, vira uma bolha de calor. Quando você tem árvore dentro da cidade, em calçadas, em praças, você começa a fazer, ela faz evapotranspiração, né? A planta transpira, umedece esse ambiente e fica mais fresco. Então, assim, o plantio de árvores é essencial por 1 milhão de motivos, né? Você tem as aves que usam essas árvores como dormitório, como alimento, as frutíferas. Então a gente vai trabalhando em várias frentes, tanto resíduos sólidos, como educação ambiental, como plantio de árvores, de compensação ambiental e, junto com a Defesa Civil, o resgate de fauna. Por exemplo, há 2 meses atrás a gente estava na época de reprodução dos gambás, dos saruês. Então a gente tinha muito, assim, praticamente uns 2, 3 por semana. Saruezinho que caiu da mãe, ou um cachorro pegou, ou não tá se locomovendo direito, ou a pessoa assustou, a Defesa Civil faz o resgate, leva pra gente, e a gente, se ele tiver machucado, a gente leva pra Campinas, numa clínica veterinária que tem uma parceria com a gente, eles cuidam de graça, assim, recuperam, faz radiografia. Que legal. É um sucesso. E esse gambazinho tem muito aqui na nossa cidade, muito. Né? E às vezes a gente não pode matar, gente. Às vezes tem gente que acha que é ratão, né? Parece um ratão, porque tem aquele rabinho. O rabo dele é prênsil, né? Parece de rato. Que é que ele utiliza até pra poder escalar, né? Você acredita que ele é essencial pra gente? Sim, ele é importante pra... Ele come escorpião, aranha, até cobra ele come. Cobra, ele é cafezinho da manhã. Faz o controle de pragas, né? Total, ele é super importante. Então, os que a gente pega pequeno, a gente fica com a gente, assim, lá no meio ambiente mesmo, a gente vai cuidando, e quando ele cresce, a gente solta. Sim, é que é um bicho que às vezes assusta, porque quando você chega perto dele, ele faz o barulhinho tipo de gato bravo, né? Faz. E tem uns dentinhos bem afiadinhos, né? Então não deixa chegar perto, mas ele é importante também, né, pro meio ambiente. É que tem pessoas que assustam, né? Muito. E não pode prejudicar, matar, fazer isso, porque você acaba também prejudicando a toda a situação, porque ele vai aparecer mais escorpião, vai aparecer mais outras pragas. Se você encontrar um gambazinho desse, saruê, né? Saruê. No seu quintal, é porque alguma sujeirinha tem lá.
Ou ração. Ração. Ele Ração de gato, comida, cachorro. né? Ele vai atrás de comida. É isso. Mas ele é extremamente importante para o controle dessas pragas, sabe? Ele se alimenta disso e é muito bom. Então a gente trabalha em todas essas frentes. A gente está revitalizando o viveiro municipal para conseguir produzir mais mudas e fazer os plantios obrigatórios. Então, assim, são muitas frentes de trabalho correndo ao mesmo tempo. Inclusive no viveiro municipal, qualquer pessoa pode retirar uma muda ou tem que também identificar onde ela vai plantar, tem que passar informações, porque são todas as árvores que podem plantar em todos os lugares, não é isso? Isso. Geralmente a gente pergunta para poder ajudar a pessoa a escolher a muda mais adequada para algum lugar. Por exemplo, tem mudas que não dá para você plantar em calçada, né? Sim. Que ela vai crescer muito, a raiz vai estourar, procurar água, vai danificar, às vezes, o imóvel. Então a gente pergunta mais ou menos qual é a intenção do plantio para poder orientar a melhor espécie, né? Então a gente está também fazendo a coleta de sementes para começar a dar semente até a muda mais adulta, tanto para os nossos plantios quanto para os munícipes. E a gente também ajuda muitos municípios ao nosso redor. O viveiro municipal fica... Onde que ele está? Na antiga estação. Na estação no Antigo Obras. O viveiro... onde foi feita a pracinha nova ali, né? Isso. Sim, na estação mesmo. Onde tem, logo à frente que tem aquele carregador de energia elétrica, uma coisa assim, né? Isso. Acabando a pracinha. Sim, perfeito. A pracinha ali. Passei lá ontem, estava andando de bicicleta. E é importante a gente ressaltar também, porque a gente vê, você falou da importância de ter árvores. É difícil você ter as árvores na calçada mesmo, cada vez mais as pessoas estão retirando, e às vezes é por causa de sujeira mesmo, porque às vezes é frutífera, ou às vezes tem muita folhagem. Sim. E as pessoas cansam, mas a gente vai sentindo esse impacto ao longo do tempo, né? Então é importante que tenha, embora vocês, quando pedido a corte, vocês vão avaliar também, depois tem a compensação, como você disse, né? Sim, e às vezes a gente, quando a árvore tá sadia, não tem, tipo, nenhuma obra, uma planta, a gente nega. Ah, sim. A gente nega o corte. Às vezes é só uma adequação na calçada, na base dela, sabe? Às vezes tá muito fechadinho, a raiz não respira, e a raiz começa a levantar a calçada para querer subir. Então, se você abrir um pouco mais a caixa, ela consegue receber água, fica tudo bem. Então, assim, às vezes a gente olha só uma adequação, aí a gente indica a pessoa a adequação e nega o corte. O pessoal da secretaria do Felipe Rosignelli, que tem os engenheiros, a gente trabalha muito em parceria com eles também, com os engenheiros civis. A gente pede a eles uma avaliação do lugar, da calçada, do muro, da tubulação, para ele nos ajudar nessa decisão se tira a árvore ou não. Essa compensação é feita de forma correta aqui? Vocês acompanham depois para ver se eles estão realmente fazendo a compensação? Sim, a gente liga incansavelmente para a pessoa, e se ela não faz a compensação, se ela ignora, a gente multa. Para que, assim, pelo menos, se ela não quiser plantar no lugar, mas aí porque não cabe, por causa de uma obra, por exemplo, você tem terrenos de 5, 7 às vezes não cabe ali uma muda. Então a gente faz o corte de árvore e a pessoa faz a compensação ambiental doando as mudas pra gente no viveiro, e a gente procura plantar essas dentro da cidade. Entendi. Não, por exemplo, em APP ou coisas do tipo, mas em outras calçadas, para que a gente não perca isso, sabe? O plantio dentro da cidade, justamente para esse controle de temperatura, para abrigo para fauna, tudo isso que é imprescindível dentro da cidade. Tem projetos em outras cidades, eu não sei agora exatamente o nome, que eles fazem, tem um nome específico, não sei se é em Campinas que eles fazem um cercadinho, eles vão fazendo plantações para... Não sei se tem os corredores ecológicos, né? Sim, que são essenciais. É que eu não tô lembrando o nome exato agora, mas tem projetos. Vocês buscam também esses projetos que funcionam fora da cidade para tentar implantar aqui em Capivari? Tem alguma coisa que vocês estão em estudo? Dentro do consórcio, do Consimares, que é o nosso consórcio de resíduos sólidos, a gente tem uma intensa troca entre os municípios de tudo. Os secretários se conversam muito de meio ambiente na tentativa de trazer benefícios ambientais de todas as formas, né? E essa questão dos corredores ecológicos, ela é muito conversada, né? Porque, assim, a gente tem um grande número, por exemplo, de onça parda na nossa área rural, e de capivara também, que é o alimento da onça parda. Piracicaba, por exemplo, já está tendo alguns
problemas, né, vamos dizer assim, da onça entrando no município. A gente vê vários vídeos, fotos de onça parda dentro da cidade. Então, por que ela está saindo da área de mata e entrando na cidade? O que está acontecendo? Né? Isso nos cria um alerta para não deixar que isso aconteça aqui. Então, isso é o quê? É o reflorestamento, é investir em corredor ecológico, porque ela anda mais ou menos 50 quilômetros de raio por dia, uma onça, enquanto ela faz o forrageamento dela, procurando alimento. Seria falta de tecnologias sustentáveis no campo ou não? Não só, né? Mas também falta de plantio adequado. Tem um pesquisador, Metzinger, da USP, ele usa um termo chamado florestas mortas. É quando eu tenho um agrupamento de árvores que não tem conectividade com nenhum outro, e ali não chega nenhum animal, nenhuma fauna consegue, nenhum animal nem consegue usar aquilo como recurso. Então você tem um agrupamento de árvores juntas, mas que ele não se configura uma floresta. Não supre a necessidade do animal, né? Para ele poder se manter naquela área. Às vezes porque é muito pequeno, às vezes porque é muito isolado. Então a busca pela conectividade é essencial quando a gente fala em recuperação ambiental. Olha que interessante, né? E outra coisa importante, né? Sim, de repente você que... Eu tava tentando procurar matéria aqui no site da rádio para falar exatamente o nome, né, desse assunto que a gente começou a conversar. É que o assunto é muito extenso, né? A gente... E eu queria, é gostoso, né? É gostoso de falar. Começa e até de servir de orientação para a população, né? A abrir leques, né? Sim. Só que eu queria citar também que você falou da coleta seletiva, né? Isso começa em casa, das pessoas separando, não é? Isso começa as em embalagens. É costume, né? Sim. A gente, por exemplo, se você não cria o costume de... A gente tem ido muito às escolas conversar com as crianças sobre isso. Uhum. Por quê? A esperança é de que a criança cobre os pais. Olha, vai começar a coleta seletiva. Esse plástico a gente pode colocar num lugar separado para ter uma destinação correta. Né? E isso tudo começa em casa. Você lavar ali uma caixinha de leite, passar uma água na caixinha de leite para colocar no lixo reciclável. Por que passar uma água, Karen? Por que eu preciso passar uma água nela? Porque o leite ali vai estragar. Sim, vai azedar. Quando chegar para a pessoa que vai mexer com isso, fazer a reciclagem disso, vai ficar fedido, azedo. Não custa nada você em casa passar uma aguinha. E jogar para coleta seletiva, ao invés de jogar precisa exagerar na água, porque senão você vai causar um outro problema, né? Passar uma aguinha, só tirar o excesso. Não, passar e jogar fora, né? Só dar uma chacoalhadinha. Tirar água antes de jogar a vasilha. E aí, destinar no lugar correto, né? Quantos problemas a gente não vai eliminar fazendo uma medida tão simples dentro de casa? E a separação é embalagem plástica... papel, metal. Mas o plástico pode ser juntado com o papel ou não? É melhor separar tudo mesmo? Não, pode colocar tudo no mesmo recipiente, no mesmo saco, porque daí junta tudo e faz a separação no local correto, sabe? Sim. Com esteira, com prensa. Uma grande dúvida, como que funciona com borra de café? Tem gente que joga na terra. Tem gente que joga na terra. Pode, não pode? Serve de adubo ou não? Depende. A maioria das pessoas, dos agrônomos, dizem que não. Sim. Né? Depende. Principalmente se tiver açúcar. Nossa, se tiver açúcar, não. Já era. Fermenta tudo ali, né? Se tiver açúcar. Lascou. Lascou-se. Mas tem gente que usa muito em compostagem caseira. Sim. Isso é muito comum. Ah, sim. Compostagem caseira, a pessoa joga a borra de café na compostagem, né? Aquilo vai ajudar ali no final, você tem uma terra muito nutritiva, né? Para quem consegue fazer isso em casa. Conheço várias pessoas aqui em Capivari, inclusive, que fazem essa compostagem caseira. Né? E isso é muito utilizado. Agora, por exemplo, alguns costumes antigos de pegar a casca do ovo e colocar no vaso, de colocar a borra no café no vaso, depende muito da planta, depende muito da terra. Cada situação é uma, né? Tem planta que vai, por exemplo, ter um excesso de nutrientes nesse caso e vai morrer. Tem planta que consegue sobreviver. Se for uma planta mais delicada... Sim. Outra questão também é o óleo, né? Óleo de cozinha usado. Esse é um problema crônico. Tem empresas que passam, pelo menos no meu bairro lá na Nova Aparecida passa, de vez em quando, o carro de coletando óleo. É que eu, graças a Deus, eu tenho usado muito pouco óleo, então não estou contribuindo muito. Diminuiu bastante o consumo de óleo, mas sempre que eu encho lá a PET,
eu entrego. Esse trabalho também está sendo feito aqui em Capivari por essas empresas? Sim, esse trabalho é feito por essas empresas, mas a gente também, na hora de falar da coleta seletiva, a gente vai reforçar tudo isso. Essas empresas, elas acabam utilizando esse óleo como matéria-prima, né, para alguns outros produtos, sabão, e é o melhor destino a se dar para esse resíduo, né, porque se ele vai, por exemplo, se você joga na pia, ele vai contaminar no final rios, mares, e uma gota de óleo, a gente vê quando você joga água para lavar ali a frigideira, alguma coisa assim, né? Contamina demais. Ela torna imprópria não sei quantos litros de água, né? Muita coisa, né? É muita coisa. É apenas uma gota. E água é um bem preciosíssimo. E sem contar que para dissolver tem o detergente, né? Que também é outro problema seríssimo, né? Então, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, nosso, assim, de casa, nós temos, assim, várias atitudes que a gente pode tomar um pouquinho mais de atenção, cuidar, para começar a mudar, para começar a proteger mais o ambiente onde a gente vive. E assim, eu foco muito em educação ambiental, foco muito, porque assim, eu tenho muita esperança na educação ambiental. Porque se a gente educar nossas crianças para isso, se a gente ensinar as nossas crianças o correto, no futuro, o mundo onde elas vão viver terá menos impactos, por exemplo, de ondas de calor, de frios intensos, impactos que a gente vê que é por conta do aquecimento global, né? Dos nossos métodos de produção. Perfeito. Karen, queremos agradecer. A gente vai ter que marcar mais uma vez para você voltar. Pode já deixar agendado. Pra cedo já, porque às 7 horas o celular começa a tocar e não para mais. Porque até não entrando nessa questão, mas tem muita denúncia também de gente que tá fazendo coisas irregulares e vocês têm que ir atrás? Sim, nós atendemos muitas denúncias por dia. De corte de árvore? De corte de árvore, você não faz ideia. Por dia, assim, são muitas. O pessoal... Descarte irregular, aves apreendidas sem anilha. 7 horas da manhã, geralmente o pessoal, quando é muito urgente, não manda por ouvidoria, né? Nos liga. E aí a gente começa a atender e tem coisa que não dá pra esperar. Tem coisa que é a denúncia e você tem que ver porque ela tá acontecendo agora. Né? Se você for daqui 5 minutos, a denúncia não tá mais lá. Então, assim, por exemplo, motosserra, uso de motosserra indevida. O pessoal liga e fala assim, olha, estão usando motosserra em tal lugar. Tem autorização? De cabeça a gente lembra de todas. Né? Porque eu que assino, eu leio. Não tem autorização. Sai correndo e vou. Igual uma louca. Ligando pro Maurinho, pra alguém. Qual que é o telefone do meio ambiente, se alguém precisar também fazer denúncias e tal? Olha, eu indico fazer as denúncias pela ouvidoria. Pela ouvidoria. Chega na hora pra gente, gera um número de processo, e aí eu consigo linkar outras secretarias, sabe? Pra nos ajudar, pra ajudar a responder. Então, pela ouvidoria é o melhor canal pra se fazer denúncias. Qual é o telefone? Você lembra o telefone da ouvidoria? Da ouvidoria eu sei mais por e-mail, né? Sim. Ou liga no 3492-9200, que é o telefone da prefeitura. 9200. E pede pra falar na ouvidoria. Tá. Então é aquela questão também, nem toda a motosserra que tá fazendo barulho tá irregular, porque às vezes já foi pedido, né, autorização. Às vezes tem autorização, e inclusive algumas pessoas não sabem disso, é importante saberem também. A própria motosserra precisa de uma licença do IBAMA. Ah, tem essa também. Sim. Se ela não tem a licença do IBAMA, ela é apreendida. Ela é apreendida, só é liberada depois que ela estiver regularizada. Não sabia dessa, não. A própria motosserra tem um número de registro. Esse número de registro a gente consegue verificar se ela é autorizada licenciada pelo IBAMA. Também dá multa. Pode levar à prisão também? Multa federal, pode levar à prisão. Multa federal, que é bem cara, né? E pode sim levar à prisão. Tanto é que conduzimos a delegacia. Então fique atento. Lembrando que você não pode fazer qualquer corte de árvore sem antes procurar o meio ambiente, né? Não pode, tem que... Seja no seu quintal. Seja no seu quintal. Porque a árvore, ela é considerada um bem da humanidade. Ela não é sua, ela é da humanidade. Por quê? Ela é da humanidade? Porque ela traz benefícios para todo mundo. E existe alguma árvore que é praga, que pode ser cortada? A leucena. A leucena. É essa árvore que tem uma folha bem fininha, uma sementinha marronzinha, durinha. Você acredita que a semente dela produz uma substância que inibe o crescimento de outras árvores naquele local? Então só ela se reproduz ali. Por que ela é um problema? Porque eu só vou ter... Ela não é do Brasil, né? A gente fala que ela é exótica, ela não é da nossa flora, ela é de fora do Brasil. E aí ela acaba não permitindo o crescimento de árvores que são nossas, que são nativas, que são importantes
altíssimas. Então você olha, parece uma floresta só de leucena. Ela ocupa o espaço da outra, é isso? Ocupa o espaço da outra, não produz fruto, nossa fauna não consegue utilizá-la para alimentação e ela domina o ambiente onde ela tá. Então, por exemplo, posso cortar minha leucena? Pode, pede, corta a sua leucena, vamos plantar uma outra árvore nativa no lugar. Sim. Né, que pode servir de abrigo, pode servir de alimento para nossa fauna. Perfeito. Carne, obrigado, uma ótima semana para você. Obrigado vocês, gente. Bom trabalho a todos lá. Obrigado.